Parece que o Bolsonaro vai ter eleger mais prefeito, vereador do que a esquerda. Guilherme Boulos corre o risco de ficar fora de um segundo turno dominado pela direita. E vai ganhando tempo para que o X só volte com as eleições garantidas. Sabe quando você mata um pernilongo que estava te atormentando de madrugada, sem te deixar dormir? Aí quando consegue, você comemora, vibra, deita na cama, fecha os olhos e de repente aparecem outros 5 e você se pergunta: de onde surgiram esses malditos? A galera canhota está começando a perceber que quando matou politicamente Bolsonaro, tornando-o inelegível totalmente sem motivo nenhum, outras lideranças de direita começaram a surgir e atormentar as noites de sono dos esquerdosos. É exatamente isso que Nicolas, Tarcísio e agora o nome mais forte e radical que está fazendo a esquerda tremer de medo, Marçal. Os passadores de pano oficiais do governo Lula perceberam que a esquerda não tem mais nada além do pinguço. E do outro lado, a direita está crescendo e criando nomes cada vez mais competitivos. Se você olhar para os dois campos, quem são os herdeiros, né? Porque no campo do Lula, tem o Haddad, mas assim, quando você olha a nível nacional, é o Lula maior do que a esquerda, que o campo progressista e tal. No campo da direita, você concordando ou discordando, essas fontes falando, inclusive são fontes da direita, essas de forma mais específica, o leque abriu. Você tem mais opções. Então você tem o Tarcísio, você tem o Marçal, você tem Bolsonaro, que tem sua força, reduzida, concordo que você já perdeu nessa eleição, mas é um cabo eleitoral importante, uma força importante. E nacionalmente, parece que o Bolsonaro vai ter eleger mais prefeito, vereador do que a esquerda. O ponto dessas minhas fontes, e eu concordo, tem uma renovação na parte da direita. O Nicolas, tem essa turma vindo aí. E na esquerda? Não tem. Essa é a minha provocação, vou tomar um café já veio. Não tem. Não tem debate. Não tem assim, eu vou além, hein? Não tem e não tem discurso. Tá faltando discurso para a esquerda. Porque esse governo do Lula tem sido um museu de velhas novidades. É isso mesmo. A economia melhorou, a inflação está sob controle, o emprego, né, tá reagindo, mas isso já não basta mais. Já não é só isso como foi. Já não causa aquela onda que causou no primeiro governo. E falta à esquerda um discurso. Historicamente, o que é que mais aflige o cidadão no dia a dia? Em primeiro lugar, segurança. Todo mundo tem medo. É roubo de celular, é medo de morrer, não sei o quê. A direita tem um discurso muito ruim, que é tiro, porrada e bomba, que não resolve nada, mas dá a ilusão de resolver. Enquanto a esquerda, tradicionalmente, tem um discurso de que é a longo prazo, né? Diminuindo diferenças. É a prevenção e a repressão, né? E quando você fala a prevenção na segurança pública, assim, tá, mas a minha filha sai do supermercado 10 horas, pega o ônibus, depois vem andando, quem vai pegar? Então, é isso. Tem gente que diz que a direita está dividida, mas não, a direita está se multiplicando. Uma boa prova disso é como as intenções de votos para candidatos bolsonaristas está muito superior que os lulistas. Lula até sumiu das campanhas para não estragar mais ainda. Do Lula já estava marcado no México, de que ele precisava descansar porque teve uma viagem difícil para Nova York, que já está com 78 anos, que ele, além de São Paulo, ele queria também atender, acho que Diadema, São Bernardo, e aí não ia dar para fazer 3 comícios no mesmo dia, que o assessor dele, o Marcola, chegou a ligar para a campanha, confirmar e depois, no final do dia, ligar e desmarcar. Candidatos do Lula lideram só em 4 capitais, e os de Bolsonaro impressionantes 10 capitais. Vendo isso, o censor oficial do Brasil, Xandão, fez seu trabalho sujo e tirou o X do Brasil. Mas não ache que isso foi porque o X desobedeceu o Careca. Isso foi só uma desculpa esfarrapada para esconder o motivo verdadeiro. Calar a direita e evitar o rolo compressor que os candidatos de direita farão nos da esquerda.
Prova disso é que mesmo depois do X atender todas as demandas absurdas e ditatoriais do Xandão, ele continua impondo novas multas e se recusando a liberar a plataforma. Ele acha que fazendo isso, a esquerda tem alguma chance de vitória. Doce ilusão. Oi, Carol, bom dia pra você, bom novo dia pra todo mundo que tá com a gente aqui no Jornal. Dá pra dizer isso sim, mas vai depender de novas decisões do ministro Alexandre de Moraes depois que o X conseguir cumprir toda aquela lista que foi determinada pelo ministro, né? Teve que complementar uma série de documentações e agora precisa terminar de quitar esses débitos. Então, pra quem tá se perguntando quando é que o X volta, a gente tem que esperar essa listinha toda passar ali por um checklist realmente do Supremo Tribunal Federal, a depender de uma nova determinação, portanto, do ministro Alexandre de Moraes depois que isso acontecer, Carol. Pode ter certeza que depois das eleições, o X voltará e a cara de paspalho do Xandão ficará exposta para todo mundo ver que nada do que ele fez deu certo. A impressão dentro do próprio Supremo é que o Alexandre de Moraes não está com pressa. Por quê? Porque o X voltando passa a ser um novo fator complicador nas eleições. Né, o X que com esses perfis que atacam o Supremo, com fake news, podem ter, né, esses perfis e, portanto, o X podem ter interferência negativa nas eleições. Claro que o Alexandre de Moraes nunca vai reconhecer isso, mas a sensação é que ele vai ganhando tempo para que o X só volte com as eleições garantidas. Interferência negativa significa que a esquerda irá levar um pé na bunda bonito de ver. Xandão ainda não percebeu que a mudança do brasileiro é muito mais profunda e forte e que não são pessoas que atraem os votos, como Bolsonaro, e sim ideias e ideais. Marçal conseguiu atrair em tão pouco tempo votos bolsonaristas porque fala as ideias que o povo quer, mostrou que está alinhado com o que o povo procura. E por outro lado, Nunes, que nunca foi de direita, ainda é visto somente como um tapa-buraco que tínhamos que engolir antes de Marçal aparecer para não deixar Boulos vencer. Observe a análise do jornalista que se tocou que as ideias de direita são a nova contracultura e está em ascensão. É curioso, né? Porque a direita, fazendo primeiramente uma leitura sobre direita, o que mais me chama atenção é a plataforma antissistema da direita. E ser antissistema pode ser em algum momento ser bolsonarista, pode ser depois ser Marçal, pode ser na Argentina ser Javier Milei, todos com plataformas diferentes entre si. Mas hoje a direita passou a representar, sobretudo, a contracultura, passou a ser a transgressão, passou a ser o desafio à ordem imposta, ao establishment, né, que era, na verdade, o ser cool até os anos 90, até os anos 2000, talvez, era ser de esquerda. Agora o ser cool é ser de direita. E acho que está um pouco ligado a isso aqui que a gente está conversando. Para a gente ver se a esquerda se capitaliza um pouco com a divisão da direita, a gente pode olhar o que está acontecendo em São Paulo e em Goiânia nas eleições municipais, por exemplo. Guilherme Boulos corre o risco de ficar fora de um segundo turno dominado pela direita. A candidata do PT em Goiânia, hoje líder com 23% dos votos, pode ficar de fora do segundo turno com a proliferação de candidaturas fortes de direita. Então, não necessariamente a esquerda sairá com algum ganho dessa divisão da direita, não. O importante é ver que tipo de direita sai disso, porque, obviamente, uma direita que ganha e governa como antissistema, aos poucos ela vai ter que se curvar ao establishment também para governar, porque senão governar fica sendo absolutamente inviável. E é aí que você tem segunda, terceira, quarta geração de novos candidatos antissistema, essencialmente. Não!